Olá, estamos ao vivo através do Instagram. Uma boa tarde, pessoal entrando. Gostaria de ver todo mundo que estiver interessado no assunto, tá certo? A iluminação aqui não é a melhor, tá? Mas eu acho que é importante nós trabalharmos desde esse momento de casa, tá? Eu estou fazendo essa live de casa. Vocês estão vendo que o visual aqui não é o melhor, tá? De fato, a iluminação não é boa. Até minhas rugas aparecem um pouco mais, porque, brincadeira, porque a gente não está num estúdio como da Mandic, que tem muito mais condições. Mas acho que é importante a gente demarcar que nós estamos fazendo isso com a coerência de afastamento social, que é muito importante nesse momento para o enfrentamento do coronavírus, não é? Essa live vai ocorrer diariamente, né, a partir das 6 horas, e enquanto houver dúvidas e perguntas, a gente vai esticando, tá? A gente preferiu fazer uma conversa, tá? Ao invés de fazer uma coisa de apresentação. Então eu gostaria que quem tiver algum questionamento, pode ir colocando na timeline aí, que a gente consegue ver daqui, e aí eu vou respondendo. Acho que o mais importante é a gente fazer uma conversa, tá? Lembrar que a iniciativa, né, e a ideia, a sugestão de fazer essa live e essa programação foi do Hub de Inovação da Mandic, e eu acho que inovação é isso, tá? Quando a gente consegue utilizar a tecnologia de forma a diminuir o contato. Tem um questionamento aqui que eu estou vendo na timeline já, sobre o afastamento social através das aulas do mestrado. O que aconteceu é o seguinte: esta semana, neste momento, a gente está organizando já todo o curso de graduação, já foi colocado via distância na Mandic, tá? O mestrado tem algumas questões que estão sendo resolvidas, porque muita gente já tinha comprado passagem e tudo, porque muitos são de outras cidades. Então, como uma coisa de transição, esta semana ainda estão se adaptando, né? E a tendência é de todos os cursos de pós-graduação também seguirem a recomendação de fazer a atividade à distância. Tem uma outra pergunta interessante aqui: quando que um paciente, provavelmente um suspeito de Covid, está liberado para atividades diárias? Então é uma pergunta interessante, porque muita gente acaba tendo uma suspeita, né? Às vezes faz até uma PCR, né? Um exame de confirmatório, e tem a doença, e ele tem que ficar em isolamento domiciliar. Então, é importante que essas pessoas compreendam que ela vai ter que ficar até o período que acontece a transmissão para outras pessoas, tá? E a maior parte das pessoas vai transmitir por 14 dias após o início de sintomas, tá? Então, a proposta é 14 dias realmente. A questão de paralisar as atividades institucionais por 15 dias é uma medida inicial que provavelmente ela tem que ser revista, porque provavelmente vai ter que se estender esse prazo, tá certo? Então a gente vai ter que pegar esse afastamento social e se estender por mais período. Agora, quando a gente fala em afastamento social, não há necessidade de todas as atividades serem interrompidas. Muitas atividades hoje são dependentes de informática, né? Então, é possível fazer atividades à distância, tá certo? A questão é que
neste momento, se for possível já começar a fazer as atividades à distância, que quem puder fazer que o faça, tá certo? Mais uma pergunta que foi feita aqui na timeline que a gente viu foi sobre ibuprofeno, tá? Foi publicado um artigo no New England afirmando que acontece em meios de cultura, em estudos in vitro, demonstrou-se que o uso de o ibuprofeno aumenta o número de receptores do vírus do Covid, tá? Isso é um estudo inicial, não é um estudo clínico. Então as evidências ainda são muito frágeis de que realmente o ibuprofeno seja uma droga que mude muito o prognóstico do Covid, tá? Como forma de um maior cuidado, pode-se evitar o ibuprofeno, mas esta contraindicação, a evidência de que isso seja realmente uma droga que vá piorar o prognóstico, ainda é bem inicial e não permitiria uma contraindicação absoluta, tá? Então seria mais uma medida de precaução. Então eu acho que a gente tem que ver as coisas que realmente têm evidências que são embasadas em estudos clínicos, que são os estudos mais sólidos. Mais alguma pergunta do público? Vamos lá? Olha lá, Andréia, Dr. Luiz Eduardo, corticoide. O corticoide está contraindicado, tá? Por quê? Porque já está demonstrado que existem estudos já demonstrando que o corticoide não é um bom, pode piorar o prognóstico do Covid, tá? Isso realmente está contraindicado para uso rotineiro. Logicamente que vai ter uma eventualidade quando tem um broncoespasmo severo, vai ter que usar agonista, algum broncodilatador que não respondeu. Então, de maneira geral, vai estar contraindicado o uso de corticoide como medicamento para o Covid. O que mais? João Pedro, Perim, Camila Volpe. Oi, Camila, tudo bom? Você está aí? Beijo. Recomendações de saúde aos profissionais de saúde quando retornarem para casa? Ótima pergunta. É muito importante as pessoas também cuidarem dos seus domicílios. A transmissão desse vírus se dá, em grande medida, de maneira significativa pelo contato, tá? Ele é de transmissão respiratória e por contato. Então, quando a gente pensa em contato, nós temos que entender algumas características do coronavírus. Ele permanece muito tempo na superfície, mais de dias. Tá certo? Então o que acontece é que você tá com uma roupa, que essa roupa chegou em contato com uma situação de risco, idealmente ela tem que ser segregada dentro do domicílio. Seria muito difícil lavar todo dia as calças, mas as camisas e camisetas, elas devem ser imediatamente colocadas num lugar separado para poder serem lavadas e só tocadas depois de serem lavadas adequadamente. Os sapatos devem ficar segregados na porta de casa. A pessoa tem que tirar o sapato e começar a andar no domicílio com meia ou descalço. Até a meia seria interessante tirar, porque uma parte fica exposta ao meio ambiente. Tá certo? Então isso vai ser que mudar a cultura do brasileiro. Tá certo? É uma questão de tirar a roupa. Tirou a roupa, também um banho imediatamente quando chega em casa. Segregar a roupa, tomar banho e pôr uma outra roupa, colocar uma roupa limpa. Isso é muito importante. Tá certo? Foi perguntado sobre antigripais comuns. De fato, não há evidência de que eles piorem o quadro, né? Um descongestionante, etc., não há evidência de que piorem o quadro. Né? O grande problema do Covid é a afetação pulmonar, tá?
o Covid ele é transmitido por gotículas e por contato, né? E o órgão de choque dele é o pulmão. Agora, a dipirona pode usar normalmente, tá? Então, o tratamento realmente é isolamento. Quando a gente fala de ficar em casa, não é para repouso, é para isolar o paciente. Ele tem que se afastar das outras pessoas para não manter a transmissão no meio, para diminuir o tempo de transmissão, tá certo? Diminuir o número de pessoas que acaba sendo afetadas. Sobre o quadro clínico, existem alguns pacientes, a pergunta foi, alguns pacientes não têm o quadro gripal, só têm a dispneia? Sim, alguns pacientes vão apresentar só febre de dispneia. Então, o cuidado em relação ao paciente um paciente que tem febre associada à dispneia ou a tosse, ele deve ser suspeito de coronavírus se ele estiver vindo do exterior. A pergunta do ibuprofeno a gente já respondeu, não existem evidências ainda clínicas, mas são evidências ainda in vitro, tá certo? A tosse pode ser produtiva. No início ela não é produtiva, é uma tosse seca, mas com a evolução pode começar a ter secreção que faz parte da evolução da tosse, tá? Sim, ela pode ter tosse. Temos que lembrar uma coisa, o Covid, ele pode se transmitir por pacientes ainda assintomáticos. Por isso que a recomendação de quem veio do exterior ou de qualquer outra área com transmissão de Covid, é importante que se afaste do meio social para poder ficar isolada, tá? Para ficar isolado para não transmitir ainda no período de incubação, tá? Tem uma pergunta aqui sobre as próximas semanas, tá? Aliás, é do Thomas. Tudo bom, Arcádia? Estamos aqui, um grande abraço para você, meu querido aluno. Gosto muito. Bom, o que a gente espera é que nessa fase inicial a gente tem um aumento exponencial. E isso faz parte de qualquer doença que é introduzida numa população que previamente nunca havia tido contato com a doença. Ou seja, é uma população 100% de suscetível. Agora, o que a gente não sabe, qual que vai ser o R0. Esse R0 não é um número mágico, tá, gente? Ele pode se alterar por vários motivos. R0 é o número de casos secundários que um paciente com uma doença nova causa numa população totalmente suscetível. O que significa dizer? Uma pessoa que vem de fora e que chega com Covid, quantos casos secundários, em média, essa pessoa causa? Foi calculado na China, no início da transmissão, que o R lá era 2,6, dependendo do estudo, até um pouco 3. Outros estudos pegaram 2. Então a gente pode ficar entre 2 e 3, o R0. Então, cada pessoa transmitia para outras 2 ou outras 3, em média. Bom, isso é verdade que aconteceu na China. Agora, não necessariamente vai acontecer no Brasil, tá certo? Não necessariamente vai acontecer no Brasil. Por quê? Porque se as medidas de mitigação forem tomadas adequadamente, com o distanciamento social, a gente consegue diminuir esse R0. Ou seja, o número de casos secundários que uma pessoa introduzida com Covid consegue causar numa população que esteja com afastamento social é menor do que conseguiria causar numa população que não estivesse fazendo ações de mitigação. Então, dessa forma, a gente tem que compreender que é muito importante a gente fazer as medidas de afastamento social. E essas medidas têm que ser começadas imediatamente, para que essa propagação seja mais lenta.
quando a gente faz com que o número de casos secundários por cada paciente seja menor, a gente consegue fazer com que a curva de transmissão seja achatada. O que é essa tal de achatamento da curva que vocês devem ter visto em muitos lugares explicando, né? Vocês devem ter visto um gráfico que é assim, ó, né? Mais ou menos assim, ó, tá? Que é esta seria o tempo passando, né? Perdão. O tempo passando aqui, ó, o tempo passando, e aqui o número de casos por semana acontecendo. Sem a mitigação, a gente tem uma curva mais alta. E com a mitigação, a gente tem uma curva mais baixa, tá? Qual que é a grande vantagem de você diminuir o R0? Você tem 3 grandes vantagens. Qualquer uma delas já valeria a pena para a gente, já seria um motivo para a gente poder tomar as medidas mitigatórias, tá? Quais são as vantagens? Primeiro, você diminui a altura da curva. Ao diminuir a altura da curva, você tem o número de casos semanais menor. Então você acaba dividindo o número de pacientes ao longo do tempo e você é capaz de assimilar esse conjunto de pacientes num sistema de saúde. Porque se tiver uma curva muito alta, o número de pacientes por semana acaba sendo mais alto do que a capacidade do sistema de saúde de absorver. Tá certo? Então é por isso que é importante abaixar a curva. Uma outra coisa que a gente acontece é que a altura da curva é mais baixa, mas também o pico fica mais tarde. Então, ao invés da gente chegar num pico aqui com 2, 3 meses, a gente vai ter um pico com 3, 4 meses. Quando a gente ganha tempo para ter um pico mais tarde, é ótimo, porque a gente consegue se organizar melhor enquanto sistema de saúde. Então a gente vai aprendendo como tratar o paciente, a gente vai entendendo algumas, mesmo que não tenha um medicamento específico, mesmo que não apareça uma droga milagrosa que melhore e consiga tratar a Covid, consiga combater o SARS, né? Porque o nome do do vírus é SARS-CoV-2. Por que SARS? Síndrome respiratória aguda grave, né, na sigla em inglês. CoV de coronavírus, 2. Porque o SARS-CoV, primeiro, ele é de 2002, 2003. Então, esse seria o SARS-CoV-2. Covid é a doença que ele causa. Por quê? Coronavírus disease. Então, é a doença, chama Covid, e o vírus chama SARS-CoV-2. Então, eu estava dizendo, ainda que a gente não tenha um antiviral específico contra o Covid, contra o SARS-CoV-2, ou um antiviral que seja efetivo, etc., a gente vai aprendendo a manejar clinicamente o paciente. Então é bom atrasar o pico. A gente vai se preparando melhor. A gente consegue preparar melhor a rede de assistência, por exemplo, para melhorar a logística dentro do pronto-socorro, melhorar a logística dentro do hospital. Então tudo isso ajuda. Para quê? Para melhorar o tratamento desses pacientes. E tem um terceiro ganho também quando a gente diminui o R. É que é o seguinte, a transmissão fica mais difícil pro vírus, então o total de casos na população também cai. Então a gente ganha 3 coisas. 1, pico mais baixo, cabe no hospital. Melhor, fica mais fácil de caber no hospital. Segundo ganho, ganhamos tempo. O pico fica mais tarde, a gente vai aprender melhor a tratar os pacientes. E terceiro ganho, o número total de casos ao final da epidemia, o final da pandemia, é mais baixo. Então são vários ganhos que a gente tem, por isso é importante. Nós temos que conscientizar as pessoas que agora é o momento de afastamento social. E o afastamento social
implica em home office, implica as pessoas deixarem de ir para para lugares públicos. Quando a gente fala em afastamento social, não adianta, a pessoa interrompe, as escolas interrompem as aulas, as faculdades interrompem as aulas e os alunos vão para o bar. Isso não é para ser feito isso. Por quê? Porque o afastamento social, ele só tem sentido se as pessoas ficarem em casa. Porque na rua ou na escola, a transmissão vai ocorrer. Então é fundamental que as pessoas se afastem umas das outras. E uma outra questão muito importante é o seguinte... aqui no telefone. Desculpa. É o seguinte, uma outra questão importante, fizeram uma pergunta aqui sobre a pandemia. Olha, liga para mim, pro Paulo Bonilha, e fala para ele não ligar aqui que eu tô gravando. Paulo Bonilha. Por favor. É o seguinte, uma coisa muito importante do afastamento social é o seguinte: é importante evitar aglomerações, mas não só aglomerações. Por quê? Porque a transmissão por respiratória ocorre de fato em lugares que têm alta concentração. Então é importante evitar grandes concentrações humanas. Mas o próprio contato entre as pessoas também faz... Entre as pessoas não, o contato com as superfícies também facilita a transmissão, porque o vírus ele continua muito tempo viável nas superfícies. Então, por exemplo, mesmo que eu entrar num ônibus vazio, não tem ninguém no ônibus, mas alguém sentou ali e estava com a secreção na mão, essa pessoa, ou com a secreção com saliva, ela falou ali, caiu um perdigoto no banco, eu chego depois, até dias depois, eu toco ali, eu também posso me infectar. Então, o cuidado não é só respiratório. Também é muito importante as pessoas se afastarem umas das outras, evitarem lugares públicos, porque as superfícies ficam contaminadas. Não é só aglomeração que transmite, tá certo? Quanto tempo fica viável nas superfícies? Pergunta da Mafofa Nob. Não lembro se é aluna, porque pelo nome do Instagram não dá pra gente saber muito bem o nome. Mas é uma pergunta muito inteligente. Eu vou dizer uma coisa. A gente não sabe exatamente quanto tempo fica no meio ambiente. O que a gente sabe é a partir de observação de outros coronavírus. Tá? Então, para outros coronavírus, já foi identificado que a mediana do período de viabilidade do vírus no meio ambiente é em torno de 9 dias. Portanto, se a gente colocar esse conceito que a gente tem dos outros coronavírus para a gente tem que ter muito cuidado com ele, porque ele fica muito tempo viável no meio ambiente. Tá? E está comprovado já que uma pessoa que sai do ambiente e outra pessoa entra, pode pegar a doença. Ou seja, a gente chama isso tecnicamente em epidemiologia de transmissão indireta. Porque no influenza, a forma mais comum de transmissão é direta. Ou seja, uma pessoa falando, secreção respiratória na outra. Tá? A transmissão indireta em influenza, ela existe, mas ela é menos frequente. Por quê? Porque o vírus do influenza, ele permanece pouco tempo viável nas superfícies. Sendo assim, a gente tem é menos comum acontecer transmissão indireta pelo influenza. Tem uma outra pergunta aqui, se a pessoa pode se infectar 2 vezes. É uma pergunta interessante, mas é difícil ser respondida até agora, tá? Já foi publicado na literatura alguns casos de pessoas que tiveram o vírus confirmado na via respiratória, repetiram o exame, deu negativo, ficou alguns dias sem o vírus,
dando PCR negativo. Aí teve um agravamento de uma febre alguns dias depois, um quadro relativamente brando, mas teve febre, teve tosse, e isolaram o vírus novamente a partir de 10, 20 dias depois de ter negativado. Qual é a dúvida? Não se sabe se essa pessoa ela não curou e permaneceu com o vírus por bastante tempo, ou se ela foi reinfectada novamente depois, tá? Isso é uma dúvida. Então, assim, é uma preocupação, né? Mas a gente não tem essa resposta perfeita ainda, mas existem alguns indícios que indicam que pode haver alguns casos de reinfecção. De qualquer forma, se a gente utilizar a mesma lógica que a gente usa para outros coronavírus e outros vírus respiratórios, a gente pode supor que a segunda infecção é bem mais branda, porque ele já tem anticorpos, etc. Isso acontece, por exemplo, com o vírus sincicial respiratório, que a pessoa tem uma imunidade temporária que dura alguns meses, ela volta a se infectar depois, mas tem um quadro bem mais brando. E também serve para a influenza. Tem uma imunidade temporária e quando tem uma nova infecção, ela é muito mais branda. O vírus deixa alguma sequela? Sim, pode haver alguns casos que tem uma infecção pulmonar grave e evoluem depois com fibrose pulmonar, tá? Então, já tem descrito na literatura pessoas que evoluem com fibrose pulmonar. Não se sabe quão grave vai ser essa fibrose, porque ainda é muito cedo, mas parece que pode haver alguns casos de lesão pulmonar residual, tá? Uma pergunta que fizeram aqui que eu achei muito interessante aqui no timeline foi em relação à ventilação não invasiva. Ela está contraindicada no paciente com coronavírus, não pelo prognóstico, mas porque aumenta muito o risco de infecção dentro do ambiente hospitalar. Foi verificado já na China, no início da transmissão, e muitas vezes eles estavam utilizando a ventilação não invasiva, que é utilizada de forma geral, porque ela é muito positiva do ponto de vista de não ser invasiva de fato, né? Então, acaba que a máscara e tal, a pressão, uma máscara de ventilação não invasiva acaba facilitando e melhorando a ventilação, melhorando a oxigenação, sem necessidade de intubação. Mas no caso do coronavírus, está contraindicado o uso de ventilação não invasiva porque gera muito aerossol. Escapa ar pela máscara e isso acaba contaminando o ambiente com aerossol que é contaminado com o vírus. Então aumenta muito o risco de infecção hospitalar. Pergunta, recomendação para gestantes, tá? Flávia Nicoliello, grande amiga, um beijo. Neste momento, ainda não existe uma recomendação específica para gestantes. Não existe ainda estudos que tenham comprovado que a gestante é um grupo especial de risco, tá? Mas, como a gente trabalha com uma proteção pela gestante, pela situação que ela está, do ponto de vista imunológico, etc., é importante a gente ter consideração de que uma gestante ela deve ser um pouco mais protegida e tudo, mas ainda não existe uma recomendação específica para elas, tá? Olha, uma pergunta interessante. Paciente com achado tomográfico positivo, quadro clínico suspeito com teste negativo, o que fazer? De fato, o mais fidedigno dos exames confirmatórios é realmente o PCR. Mas tem trabalhos demonstrando lesão pulmonar antes da positivação do PCR. Então tem achados tomográficos de vidro fosco, que é o padrão tomográfico mais comum para o coronavírus, e o paciente tem um exame negativo. Aí repetem os exames algum dia depois e dá positivo. Então, se esse paciente ele não estiver bem clinicamente, precisar ser internado, é sugerido que ele repita novamente a PCR, tá? Porque pode positivar. Tá? Então ele pode ter uma imagem radiológica de vidro fosco, principalmente na tomo, que é um exame mais sensível, e depois ele positivar na PCR. Começa com uma PCR negativa e depois positiva. Olha, o recém-nascido, cuidado de proteção
com recém-nascido continua sendo os mesmos, tá? Não tem uma indicação especial para os recém-nascidos, tá? Dentistas. A recomendação para dentista é que, neste momento, se indica trabalhos geradores de aerossol, ou seja, quase tudo que faz dentro do consultório de dentista gera aerossol, o que é muito complicado, né? Então, as cirurgias e os procedimentos de odontologia ficariam só restritos às urgências e não manipular com broca, com nenhum aspersor de ar, etc., o que é muito difícil para o dentista. Se houver necessidade de utilização em alguma urgência, o que é importante é o paciente, o profissional odontólogo utilizar uma proteção impermeável de roupa, uma máscara um protetor facial, aqueles de plástico transparente, né, aquele acrílico total, uma máscara N95, tá certo? E esse protetor do rosto todo é importante porque ele protege a máscara também contra gotícula e porque é importante a transmissão por contato. A roupa tem que ser impermeável, daquelas que tem se prende atrás. Acabou o procedimento, retira-se a roupa, descarta-se, e desinfecta a máscara toda, tá? Se for aquela cobertura facial total, a gente espera que pode proteger a máscara. Que mais? Paciente autoimune. Paciente que tem doenças autoimunes, eles são mais vulneráveis a doenças infecciosas em geral. E é o que a gente espera também que aconteça nesse caso. Orientações para cuidadores, babás e empregadas domésticas. Olha, a gente tem que ter uma noção que a transmissão se dá por contato no meio ambiente. Se possível, eu acho que adiantar as férias de babás e empregadas domésticas é uma medida razoável, eu acho que é uma medida prudente, porque é uma pessoa a menos que está introduzindo patógenos no domicílio, tá? Isabela Bragueto, tudo bom, querida? Esse ano acho que não vai ter barco, viu? Infelizmente. Gostaria de ir no barco, estava me preparando para ir esse ano, mas não vai ter. Aliás, desmarquei até uma viagem que eu ia para Bali, estava merecendo umas férias esse ano, só que já desmarquei, em julho não vai ter jeito. Bom, Bragueto, você perguntou sobre as gestantes. Já tinha falado, tá? A gente não tem recomendação específica, mas prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Eu acho que um cuidado especial com os mesmos procedimentos, mas enfatizados para as gestantes é muito importante. Também estou triste de não ter o barco da saúde esse ano, tá? Adoraria ir, mas infelizmente vai ser difícil imaginar um barco, várias pessoas fechadas, vários dias, né? Complicado, essa doença é muito complicada. Roupas e itens comuns do dia a dia. Ótima pergunta. Seguinte, evitar anel, evitar unha postiça nesse período, evitar pulseira, evitar colar, evitar tudo que possa acumular sujeira, acumular alguma coisa que toque, tá certo? Então tudo sem adereços, tá certo? A roupa que a pessoa usa, é importante ela ser discriminada logo que ela entra em casa. A camiseta, tira, coloca num cesto para ser lavada imediatamente. Não imediatamente, mas pelo menos não misture com as outras roupas limpas. A calça fica segregada num local onde não seja tocada pelas outras roupas que estejam limpas. Tá certo? Se for possível trocar a calça todo dia, é melhor. Tá? Sapato, não entra em casa o sapato. Tira o sapato, deixa na porta. Entra de meia para casa. Acabou de entrar em casa, tira a roupa, põe para lavar num cesto separado para não sujar as outras roupas, não tocar em outras roupas. A partir daí vai tomar um banho. Toma um banho inteiro. Aí vai pôr uma outra roupa, uma roupa limpa, uma roupa de casa.
sapato lá fora, meia para lavar, roupa, calça para lavar e camiseta para lavar. Não pode misturar essas roupas com as roupas que estão dentro de casa. Asmáticos podem usar broncodilatador tranquilamente, inclusive à base de corticoide, tá? O problema do uso de corticoide é o corticoide sistêmico, tá certo? Não há ainda perguntas sobre adultos jovens devem usar máscara em locais públicos. Não há esta recomendação ainda de usar máscara em local público, tá? Nem para idoso, nem para adulto jovem. Mas a recomendação é o seguinte: idoso que puder ficar em casa, minha querida amiga Ângela está perguntando, eu acho, Ângela, idoso, você pode ter contato, mas você não pode entrar em contato com a rua. Ou você fica descrita em casa, só atendendo ela, também em isolamento. Se você for para a rua e voltar para casa, trocar de roupa. E chegou em casa, tem que tirar toda a roupa e tem que tomar um banho inteiro. Não usar anel, não usar unha postiça. Eu sei que você não usa, mas a recomendação é geral, tá? É importante que as pessoas tenham cuidado, tá? Ambientes de trabalho, né, funcionários administrativos, não tem problema, não há necessidade de usar máscara. Agora, quem trabalha, por exemplo, em ambiente, como foi colocado, de técnico de radiologia, porque que muitos são pacientes ali, a gente às vezes não sabe o motivo pelo qual ele procurou o serviço, é prudente usar máscara, principalmente, o mais importante é o macacão, de alguma forma proteger o corpo, um macacão, um avental de fechamento traseiro. Saiu dos procedimentos, tira o macacão, não leva ele para casa, se preferência um avental descartável. Corticoide e imunossupressor, eles estão incluídos dentro dos pacientes mais vulneráveis, tá? Então, eles são pacientes mais vulneráveis. Paciente que tem rinite e usa corticoide oral é muito estranho, porque normalmente a gente não usa corticoide oral, nem para asma a gente está usando mais, né? A gente usa corticoide inalatório, tanto para asma como para rinite, né? Então, mudar de oral para inalatório o mais rapidamente possível, tá certo? Então é isso, tá? Que mais? Pacientes com problemas cardíacos, sim, estão em grupo de risco, tá? Faz parte dos pacientes com maior risco. Agora a gente precisa entender uma coisa, gente. É óbvio que esses pacientes, os idosos e os portadores de doenças crônicas, eles são os mais vulneráveis. Quanto a isso, não há dúvida, todos os trabalhos apontam nessa direção. Agora veja, as pessoas que não têm fator de risco, ou seja, adulto jovem, sem doença crônica, que durante o surto de Wuhan, 4% dos pacientes precisaram de ventilação mecânica, tá? Não sabemos quantos dos pacientes que tiveram coronavírus procuraram o serviço, porque era um serviço de referência. Quem publicou esse trabalho foi um trabalho com 1.000 casos no hospital de Jinintang, que foi o primeiro hospital de referência que foi construído lá em Wuhan. Tá? No documento não fala que eram pacientes graves só, o N deles. Mas pode ser que tenha um viés maior para a gravidade. Talvez fossem pacientes encaminhados de outros serviços, mas não está escrito isso no documento, no artigo que foi publicado no New England. Então, é importante a gente entender que mesmo quem não tem doença crônica não tem um risco baixo. 4% significa, entre 25 pessoas que infectam, uma vai precisar para ventilação mecânica, mesmo entre os jovens. Isto não é pouco, então a gente precisa cuidar dos idosos e dos portadores de doenças crônicas. Mas não podemos menosprezar os riscos
da população de adultos jovens, porque eles também estão sob risco. É um risco que é menor, mas não é pequeno. Tá certo? Portadores de doenças crônicas podem entrar em contato com criança que não tem nenhum problema. Na verdade, se não tiverem nenhum dos dois doentes, não há nenhum problema desse contato. Uma outra pergunta que foi feita aqui, se os diabéticos estão entre o grupo de risco, tá? Diabético sim, está dentro dos grupos de risco. Vão a fazer uma vacina? Vão. O grande problema é que não dá para ser otimista e achar que a vacina vai estar pronta esse ano ainda, tá, gente? A gente não pode contar com isso. O nosso dever é falar, vamos nos proteger. E como nos protegemos? Protegemos individualmente cada pessoa, mas é nossa obrigação também diminuir o contato social, diminuir as idas ao shopping, diminuir as saídas de casa, fazer compra no supermercado uma vez por mês, comprar uma vez por mês o que puder comprar de não perecíveis, evitar comprar picadinho, porque você vai no supermercado, a pessoa que estava antes, só dela manipular as coisas, pegou um produto, não comprou, pegou outro, ela pode passar. Temos que lembrar que o vírus fica viável no meio ambiente por dias. Então uma ida ao supermercado é uma atitude de risco. Então você tem que ir no supermercado só quando for muito necessário. Então você está protegendo as pessoas que vão lá, porque você também pode transmitir, assintomático, então é fundamental ir menos ao supermercado, tá certo? Quando começa a ter uma transmissão muito importante, talvez até higienizar cada produto que comprou no supermercado quando chega em casa, passar um álcool nos produtos. Isso não é exagero, tá certo? Precisamos entender que nunca houve na história da humanidade uma situação em que as pessoas, em que um país, o Estado Nacional, como Itália, como França, fecharam suas fronteiras. Então a gente está diante de um desafio que depende do ato cívico de cada um. Os únicos países que conseguiram enfrentar radicalmente foram os países bem-sucedidos. Esses países foram a China, foram a Coreia, foi o Japão, foi Taiwan e foi aquela ilha que é um estado, uma cidade-estado, esqueci o nome. Singapura. Esses 5 países conseguiram controlar a doença. Hoje, na China, tem mais paciente importado de outros países do que pessoas que se infectaram na China. Isso é um resultado de um trabalho radical, intenso, que demandou de trabalho da população toda e foram bem-sucedidos. Nós precisamos atuar dessa forma. Com o Ebola foi diferente. Por que o Ebola foi diferente? Veja, a transmissão do Ebola se dava exclusivamente por contato, tá certo? Não é transmissão respiratória. O grande problema desse vírus é que ele se transmite por contato e por transmissão respiratória. Então é muito mais difícil ser controlado. Não é viável o controle dele. Ninguém tem expectativa de controlar como houve com o Ebola. O Ebola ele vai continuar sendo um problema na África por muito tempo, porque ele é uma zoonose. Ele circula entre animais silvestres e, eventualmente, eles dão um surto entre humanos. Mas como a transmissão é exclusivamente por contato, é mais fácil ser contido. Esse não, ele transmite por contato e por via respiratória. Então é muito mais difícil a gente conseguir segregar essas duas doenças. Então não sejam otimistas comparando com outras situações, tá? Esse vírus veio e a gente tem que enfrentar com veemência. A gente não vai conseguir diminuir a taxa de transmissão se a gente não tiver coragem, disciplina oriental. Por isso que eles estão sendo bem-sucedidos. Podemos ser mais otimistas por não estarmos no inverno aqui no Brasil? Eu vou dizer uma coisa, Vivi, Fabrini. Infelizmente, não podemos ser otimistas, tá? Eu preciso te contar que a pandemia de 1918, que chegou aqui ao Brasil
em outubro e novembro, ela fez um estrago. Já era quase o começo do verão. Era primavera. Então, que acontece? Infelizmente, os vírus pandêmicos, eles não necessitam estar na estação mais adequada para eles transmitirem. Pode até ser que eles tenham um pouco mais de dificuldade no início, mas eles conseguem se transmitir, porque a população é totalmente suscetível, ninguém tem anticorpo contra esse vírus. Tá? Então a gente não podemos contar com o fato do Brasil ser um país com um clima um pouco menos adequado para a transmissão desse vírus. Qual a previsão para o pico no Brasil? Qualquer previsão, neste momento, é precipitada. Por quê? Porque a gente não sabe qual que vai ser a taxa de transmissão aqui. O famoso R0. Nós não conhecemos e vai ser muito difícil a gente conseguir estudar antes que comece a transmitir, a gente entender qual que vai ser a taxa de transmissão. O que acontece? Quando que um paciente consegue transmitir para os outros? Isso a gente só vai conseguir identificar depois de começar a transmissão comunitária. Ainda é cedo. Além disso, a gente tem ainda um problema sério, que é a dificuldade de saber o impacto que as medidas mitigatórias vão ter. Se as medidas mitigatórias forem efetivas, a gente vai demorar para chegar ao pico. Se não forem, o pico vai ser mais precoce. Então ainda é cedo para fazer qualquer previsão. Crianças, houve óbitos de crianças sim, tá? Foi divulgado hoje pela OMS, eu vi a notícia, mas eu estava me preparando para entrar na live já e não consegui ler, tá? Eu fico devendo para amanhã. Todos os dias a gente vai estar aqui com vocês às 6 horas. Eu vou fazer um relatório de tudo, todas as informações recentes. Eu vou me informar sobre todas as notícias e principalmente trabalhos publicados, porque a gente tem que dar informação precisa. E a informação mais precisa que tem é baseada em trabalhos publicados. Trabalhos são publicados por cientistas e são revistos por outros, que a gente chama de peer review. Então, esses são os trabalhos mais confiáveis. A gente vai estar aqui todos os dias às 6 horas para poder fazer a atualização para vocês. A Duda Rojo, minha querida, ela pegou um atalho e mandou um WhatsApp aqui. Pode mandar pela live que eu respondo também, Duda. Fica tranquila, minha querida, um beijão. Vou falar para você, é o seguinte, ó. Ela perguntou sobre o Tamiflu, se serve para profilaxia do coronavírus. Não serve, não serve. Não tem nenhum efeito contra o coronavírus. O que acontece é que alguns países, principalmente na Europa, onde está tendo transmissão simultânea de coronavírus e influenza, eles utilizam o Tamiflu, né, que é o oseltamivir, para tratar empiricamente todos os pacientes, supondo que eles podem ter uma co-infecção. Mas não é uma coisa que foi comprovada que funciona, mas mesmo se funcionar, vai funcionar contra uma co-infecção suposta, mas não contra o coronavírus. O Tamiflu não tem nenhuma atividade contra o coronavírus, tá? Paciente com doses baixas de corticoides são considerados imunossuprimidos? Doses orais acima de 20 miligramas já começam a ter algum nível de comprometimento de resposta imune. Tá? O que a gente precisa de resposta imune no paciente contra o coronavírus é resposta CD4. A gente vai ter algum comprometimento sim. Agora, se a gente tiver exclusivamente uso inalatório, não é imunocomprometedor. Tá? Importante, está colocado aqui pela Marielle Roldão. Marielle, está corretíssima. As pessoas precisam aprender, se estiver resfriadas, gripadas, nessa época principalmente, tem que usar máscara. Idealmente nem sair de casa por 14 dias. Não devem ir ao trabalho, não devem ir à escola. Agora vai parar as escolas, mas não devem.
14 dias em casa, eventualmente mora sozinho, não tem como, precisa sair de casa para comprar comida, vá, mas vá de máscara, por favor, lave as mãos antes de sair de casa, tá certo? No caso, sintoma gripal, incluindo falta de ar, mas sem febre, deve fazer o exame? Onde o exame pode ser feito? Uma pergunta importante, Gil Denucci. A questão é a seguinte: 20% dos pacientes não fazem febre, tá? Então, em tese, quem tiver tosse e falta de ar, ou outro sintoma respiratório, enfim, ele pode sim ter coronavírus, tá? E ele deve se afastar do meio ambiente, deve ficar em casa, tá? A necessidade de fazer ou não o exame aí é relativa. Por quê? Porque o exame não vai mudar muito a conduta. Só seria importante fazer se, por exemplo, essa pessoa tivesse contato com outras pessoas de maior idade, ou fosse ter algum contato público, enfim. Aí é uma questão muito particular, mas de maneira geral não há recomendação, porque não vai ter ganho. Saber que é coronavírus não vai mudar a conduta, mas pode sim ser coronavírus ainda que não tenha febre, tá? É verdade que a pessoa pode pegar 2 vezes, a gente já falou que existe alguns casos, mas não se sabe se foi reinfecção ou se o paciente teve uma piora e voltou a expressar a doença, ainda não tinha sido curada. Olha, amanhã eu vou atrasar, agora eu estava lembrando, eu vou ter uma reunião às 5 horas. Eu acho que eu tenho melhor de marcar essa live de amanhã para 7, viu? E eu vou prometer para vocês que a gente vai falar bastante sobre crianças, tá? Eu vou fazer uma edição especial sobre crianças por 2 motivos. Um é que todo mundo está preocupado com as crianças, eu também, porque eu tenho filha. Segundo, teve essa informação nova, que também há óbitos entre crianças, eu vou ter que atualizar e a gente vai conversar. Olha, é verdade que estamos com 18 dias de diferença da Itália? Difícil falar, viu? Acho que é um pouco mais do que 18 dias. Acho que a Itália está 1 mês e pouco mais com transmissão. O que aconteceu na Itália foi complicado, porque começou a ter transmissão comunitária e não foi identificado. Quando identificaram, já tinha uma grande área com casos, tá? Esse que foi o grande problema lá. 14 dias não é pouco para achatar a curva. Grande Bruno Vogel, um abraço para você, meu querido, adoro você. É muito pouco tempo. De fato, 14 dias não é o tempo que vai ser necessário. Vão ser preciso trabalho de meses, tá? Mas a informação inicial que foi dada de 14 dias é justamente para você ter um horizonte. No mínimo 14 dias. Isso pode se prolongar por mais tempo, tá? Com certeza será. Mas para fazer uma coisa de cada vez, deram já 14 dias, que menos que isso não seria, tá? Mas a sua pergunta é muito interessante. Como você sempre faz perguntas inteligentes. Você é um grande, querido amigo. Nas suas opiniões, as autoridades locais, nacionais, estão cientes da gravidade da situação? Eu vou te dar uma resposta bem honesta. Eu acho que, aos poucos, está caindo a ficha das autoridades. O problema é que existem questões políticas que são muito graves, né? Por exemplo, o que aconteceu ontem com o presidente da República do Brasil, que ele está em quarentena porque ele teve contato com uma pessoa da equipe dele e próximo dele, infectada, e foi abraçar pessoas. Isso é uma irresponsabilidade, isso é um crime. Ele está desqualificando todo o trabalho que o Ministério da Saúde está fazendo. Ele está dando um péssimo exemplo para a nação brasileira. Nós estamos sem líderes. O líder brasileiro é irresponsável, mas também é irresponsável o Trump. O Trump está até agora dizendo que é tudo um exagero. E se você não tem um presidente firme para organizar uma resposta, a situação é muito mais grave. Tá certo? Então, temos
faltas de liderança, sim, mas é muito mais do ponto de vista político do que técnico. Outro grande responsável é o Boris Johnson da Inglaterra. Ele falou que era uma gripinha e que o importante era lavar a mão cantando o hino da Inglaterra, tirando sarro. É um irresponsável. Então, assim, nós temos uma crise de liderança. Isso eu acho que é o maior problema para o enfrentamento dessa crise. Não é à toa que os países orientais, que tem um governo mais forte e que respeitam a disciplina, estão conseguindo enfrentar muito melhor do que os países da Europa e principalmente os Estados Unidos. E agora o nosso presidente deu um péssimo exemplo. Sou dentista, nosso risco é maior? Infelizmente é. Você se expõe regularmente a secreções. Existe transmissão em pacientes assintomáticos, existe transmissão por gotícula de saliva. Então vocês têm que se proteger. A recomendação é que só façam procedimentos de urgência. E quando fizer procedimento de urgência, façam com capote de abertura traseira, com proteção de acrílico facial, que é a proteção completa, com máscara N95, e que faça uma bela higienização no consultório a cada paciente atendido. Olha, só dor de garganta sem outros sinais pode ser considerado suspeito? A grande questão é a seguinte: vão ter pacientes só com dor de garganta sem febre, tá certo? Pode ser considerado suspeito? Depende do nível de transmissão. Aí é uma questão de epidemiologia, assim. Se ele for para o exterior, talvez seja um cuidado. Pode ser um caso, né? Agora, se tá aqui, aí tem uma questão epidemiológica, é da exposição epidemiológica. Mas sim, pacientes podem ter Covid só com dor de garganta. A resposta clara é essa, tá? Mas depende da exposição dele para poder falar. As pessoas estão com medo de faltar no trabalho sem ter o atestado médico. Isso é uma verdade. Alguns municípios, inclusive a Prefeitura de Campinas, está tentando estabelecer um documento para poder respaldar essas pessoas, que seria um atestado sanitário emitido pela própria Secretaria. Xarope não funciona absolutamente para nada. Quem está infectado deixa de transmitir quanto tempo depois? Olha, honestamente, não sabemos perfeitamente. Estamos assumindo que o risco é maior nos primeiros 14 dias de doença, tá? Mas, eventualmente, esse tempo pode se prolongar um pouco. Infelizmente. Já tem alguns trabalhos demonstrando que a pessoa continua eliminando vírus até 15 dias depois do final dos sintomas. Então é muito complicado a gente falar isso absolutamente. Mas, sem dúvida, o período de maior risco são os 14 primeiros dias. Essas lives podem ser salvas? Depende do pessoal da tecnologia. Não tenho certeza se eles vão conseguir salvar. Mas em tese eu acho que poderia, não tenho certeza. Seu comunista, Ana Karine de Martins. Brincadeira dela, né? Nem lembro. Pelo nome de Instagram é complicado, que a gente não consegue saber quem que é. Pessoal, a gente comunista de meia tigela, de novo. Só porque eu falei do presidente. Gente, o presidente foi irresponsável. Não precisa ser comunista para ser contra uma ação tão irresponsável daquela. Porque ela falou 2 vezes, acho que ela está falando sério. Qual a sua especialidade? Eu sou médico epidemiologista. Tive uma colega hoje infectada em São Paulo. Complicado, né? Tinha que falar do Bolsonaro. Nossa Senhora. Gente, como as pessoas continuam misturando política com saúde agora, gente. Pelo amor de Deus. Falar mal do Bolsonaro significa ter responsabilidade social. Ele foi um irresponsável.
Bom, pessoal, eu vou terminando por aqui, vai faltar 1 minuto, porque é o prazo que a gente combinou de 1 hora, tá? Estamos à disposição, tá? Eu vou voltar amanhã às 7 horas, um pouco mais tarde, porque vai ter uma reunião na Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Ah, não, desculpa, não é na Sociedade de Medicina, não. Esqueci onde que é a reunião. É uma outra reunião. E aí eu vou atrasar um pouquinho, a gente começa às 19. Vai ser eu vou dar uma ênfase muito grande no tratamento, no cuidado com as crianças e as complicações de crianças, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de todos, tá certo? Estamos à disposição. O que eu puder ajudar, se quiser mandar pergunta depois pelo chat da própria